Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 17 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Mateus 20, versículos do 1 ao 16a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma só hora e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Pasmem, quando eu ouvi essa parábola pela primeira vez, eu achei também que ele tinha sido injusto. Mas depois de muitos anos e de interpretações, de reflexões, quando eu vi esse texto pela primeira vez, eu tinha 13 anos, né? Foram 2 textos que me chocaram. Este e o de Salomão, que pega a criança, que tem 2 mães, na verdade, uma mãe original e a outra que roubou a criança porque o filho dela tinha morrido. E ele pega a criança e ameaça matar, cortar em 2 e dividir a criança, dando uma para cada mãe. E aí a mãe verdadeira abre mão da criança, porque não quer que a criança morra. Então ele pega a criança e entrega para essa. Isso me chocou. Foram 2 passagens que me chocaram, que realmente causaram um impacto muito grande em mim. Vamos lá. A moeda de prata é o reino dos céus. Isso acho que fica um pouquinho nítido. O reino dos céus, a moeda de prata. Os trabalhadores das 6, das 9, do meio-dia, das 15, das 17, são as fases da vida, onde nós somos chamados. Às 6 horas da manhã é quando nós entramos na igreja, entramos em contato com o Evangelho desde criança e permanecemos a vida inteira. São os trabalhadores que suportaram o cansaço e o calor do dia, ou seja, labutaram a vida inteira seguindo o Evangelho até o final. O reino dos céus. Os das 9 horas são aqueles que entram na adolescência. Os do meio-dia são aqueles que entram na fase adulta. Os das 15 horas são aqueles que entram na meia-idade. E os das 17 horas são aqueles que já estão no final da vida, entram na velhice. São as fases da vida em que ocorre a conversão. Todos são chamados a construir o reino de Deus e alcançar a salvação, a moeda de prata. O grande problema é que na lógica humana, aqueles que trabalharam, ou seja, aqueles que se converteram no início da vida, deveriam ter mais prestígio no reino dos céus.
E aí Deus dá o checkmate e fala assim, não, o que eu tratei contigo não foi a vida eterna? Se eu quero que este aqui, que se converteu no final da sua vida, tenha o mesmo direito que você, por que você está me chamando de injusto? Eu dou a salvação a quem eu quero. Se eu quero dar a salvação a ele como eu dei a ti, qual que é o problema? Não fomos isso que nós combinamos? Se nós substituirmos dessa forma, compreendemos melhor. Tem gente que, por estar na igreja desde criança, se acha superior àqueles que estão começando na caminhada, seja na vida adulta, meio-dia, seja no meio da vida, na maturidade, lá para os seus 40 e poucos anos, sejam aqueles que estão se convertendo agora, que, sei lá, aposentaram, buscaram algo e entraram em contato com a religião e se encantaram com o evangelho e começaram a frequentar. Quantas vezes isso não acontece, gente? Gente que teve aquela catequese no começo da vida, se afastou de Deus, tocou o barco, tocou a vida, aprontou, fez coisa errada, fez coisa certa também, e aí um dia toma um baque da vida e encontra Cristo, e aí começa na caminhada. E aí aqueles que começaram, que nem eu, né? Apesar que eu comecei nas 9 horas, né? Não comecei às 6, comecei às 9. Se eu achar que, porque eu trabalhei das 9 até o final, eu vou me achar superior ao outro que começou às 5 da tarde ou às 3 da tarde? Não, eu não sou. Eu tenho que agradecer a Deus o fato de ele, que andou desviado por aí, conseguir ser chamado para trabalhar na vinha do Senhor também. O que é a vinha do Senhor? A propagação do Evangelho e da construção do Reino dos Céus. Eu, você, todos nós somos chamados a viver o Evangelho e a construir junto o Reino dos Céus. Independente se eu comecei desde criança, se você começou desde velho, qual fase da vida que você começou, todos nós somos chamados a construir o Reino dos Céus e a trabalhar na vinha do Senhor. E nenhum de nós é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais. E lá no final, todos nós iremos herdar a mesma coisa, o Reino dos Céus. O texto, nada mais do que isso. Por quê? Porque provavelmente na comunidade cristã havia o mesmo problema que hoje nós encontramos nas nossas comunidades, porque não compreendem esse texto. Aqueles que se converteram primeiro não são melhores ou superiores aos outros. Eles podem ter um pouco mais de experiência. Aí concordo. Mas isso não os torna melhores. Ao contrário, lembremos a frase de Jesus. Aquele que quer ser o maior, seja o menor de todos. Ou seja, nós somos chamados a servir e não ser servidos. Aquele que tem uma experiência melhor, ele deve se colocar a serviço daqueles que não têm, a fim de que aqueles que não têm, um dia possam vir a ter. Portanto, aquele que está na caminhada há muitos anos, que conhece a igreja de cabo a rabo, conhece os dogmas, conhece as rezas, conhece tudo, ele deve se colocar a serviço dos outros, para que eles também aprendam e possam caminhar sozinhos um dia. Porque aquele que chega às 15 horas e aquele que chega às 17 horas, ele não tem experiência do trabalho. Ele precisa que alguém ajude, alguém oriente. Portanto, é a função dos que entraram às 6, às 9 e ao meio-dia, é esse o nosso papel. Agora, eu não posso achar, porque eu entrei às 6, às 9 e ao meio-dia, que eu sou melhor de quem começou às 15 ou às 17. Não, eu não posso. E o grande problema das nossas comunidades é esse. Pessoas que estão há anos como coordenadores, como chefes de comunidade, como isso, como aquilo, e que se acham donos daquilo. E não saem de cena, não preparam outra pessoa para assumir, não saem de cena. Porque acham que aquilo é deles. E acham que por causa disso, quando forem lá para cima, no reino dos céus, vão ser colocados em altares ou posições de destaque. Lamento, isso não vai acontecer. Vai se frustrar quando chegar lá em cima, hein? Vai se frustrar. Então é melhor se preparar aqui antes. Pastoral, comunidade, igreja não é nossa. Não é. E eu tenho todo o cuidado. Hoje eu estou na segunda paróquia dentro do meu ministério. Eu tenho todo o cuidado porque eu tenho que me conscientizar que a paróquia não é minha. A
paróquia é da comunidade. Portanto, tudo aquilo que eu faço, eu pergunto para a comunidade, porque a paróquia não é minha. Não é minha. E eu tenho que ter consciência de que eu sou comunidade enquanto eu estou na paróquia. No dia que eu sair, outro virá me substituir. E eu também não tenho que interferir no trabalho do outro. Quando eu saí da minha primeira paróquia, eu nem olhei para trás. Porque não quero saber. Eu não quero interferir no projeto do outro. Agora, o problema é quando o padre sai da paróquia e não se desliga. Ele acaba interferindo na atuação do outro. E muitos coordenadores de pastoral, muitos coordenadores de comunidade fazem isso. Nós temos que aprender a nos desapegar, a preparar outros que nos substituam. Através do ensino, através de uma preparação, para que eles um dia assumam e eles também possam preparar outros que também os irão substituir. Isso é o ciclo da vida. Por exemplo, um pai e uma mãe. Qual é a missão do pai e da mãe quando tem filhos? Preparar os filhos para a vida. Me causa muita apreensão quando os pais preparam os filhos para eles. Não deixam os filhos viverem as próprias experiências. Ou seja, mimam ao ponto de a gente ver gente com 30, 40, 50 anos vivendo com pai e mãe ainda. Porque não foi preparado para a vida. Porque o pai e a mãe não quis preparar para a vida. Porque achou que o filho era para ele. Os filhos não são para nós. Os filhos são para Deus e para o mundo. Portanto, nós temos que ter essa noção. Senão, pecamos por excesso. Achamos que aquilo é nosso. Não é. A paróquia não é do padre, a pastoral não é do coordenador e a comunidade não é também do coordenador da comunidade. Pertence à igreja. Nós somos responsáveis por um período. No dia que eu sair da Santa Rosa, eu nem vou olhar para trás. Porque eu não quero interferir no trabalho do próximo que vem depois de mim. Posso voltar depois de um tempo, as amizades que eu fiz eu vou manter, como eu tenho amizades na minha paróquia anterior. De vez em quando eu ligo para perguntar como é que tá, mas quando vem alguma coisinha, não estou mais aí, converse com o padre daí. Porque não é justo com o trabalho do outro que me substituiu. Assim como também o coordenador deveria fazer a mesma coisa. Pode continuar na pastoral? Pode, mas não interfira no trabalho do outro. Fui coordenador da comunidade durante 30 anos. Até que um dia, graças a Deus, o padre me tirou, botou outro. A pessoa continua na comunidade, mas muitas vezes saiu não porque quis, mas porque o padre tirou. E aí o que faz? Interfere na coordenação do outro. Está errado. Eu tenho que aprender a me desapegar e entender que o meu trabalho é para Cristo, é para a igreja e não para alimentar o meu ego. Portanto, queridos irmãos e irmãs, lembremos que a nossa missão é ajudar os outros, é preparar os outros. Eu não posso correr o risco dos operários da primeira hora que foram tirar satisfação com o patrão. Foram boca duras, mal educados, achando que mereciam mais porque suportaram o calor da vida inteira. Não, nós devemos ser agraciados, ou seja, agradecer ao patrão, porque nós o conhecemos antes e pudemos trabalhar muito mais cedo, criando experiência para poder ajudar aqueles que não tinham tal experiência. Portanto, deveríamos agradecer ao patrão e não inquirir pelo fato de termos recebido a mesma coisa do que aqueles que trabalharam uma hora só. Um grande abraço, queridos irmãos e irmãs. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.